Bom dia, turma. Sou a professora Luciane. Espero que todos estejam bem. Hoje estamos retomando as nossas aulas de matemática. Nós vamos usar o nosso livro de matemática, tá? Vamos estudar números pares e números ímpares, que começa na página 23. No livro de vocês já começa com a atividade. Mas vamos falar um pouquinho sobre números pares e ímpares. Você já fez a brincadeira de par ou ímpar para ver quem começa um jogo? Provavelmente já fez muitas vezes, mas talvez não conheça essa forma de classificação dos números. Então, vamos ver como funciona. Número par é aquele que pode ser dividido em duas partes iguais sem sobrar nada. Como, por exemplo, 4 dividido por 2 é igual a 2 e não há resto. Então, 4 vai ser um número par. Mas se na divisão sobra algum resto, o número é chamado de ímpar. Assim, se você divide 5 por 2, sobra 1. Então, 5 é um número ímpar. Observem aqui do lado esses balõezinhos coloridos. Os balões vermelhos têm os números 3, 5, 1 e 7, que são números ímpares, que se eu dividir por 2, vai sobrar alguma coisa. No caso, 1 não dá para eu dividir por 2. E os balões azuis, que nós temos 6, 2 e 4. São números pares, que divisíveis por 2 vai dar um valor exato, não vai ter sobra. Para identificarmos os números pares e ímpares de forma mais rápida, podemos usar o seguinte critério. Todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de ímpares, números ímpares. Então, todo número ímpar, quando dividido por 2, vai deixar o resto igual a 1. Sempre vai sobrar alguma coisa quando for um número ímpar dividido por 2. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de números pares, que quando divididos por 2, não vai ter resto. No caso, o resto é 0. Viu como é fácil? Então, vamos lá para a nossa atividade. Começa na página 23, números pares e números ímpares. Observe os grupos de pássaros. Na primeira figura, nós temos 2 pássaros. Na segunda figura, 4. Na terceira figura, 6. Na quarta figura, só tem um pássaro. Na quinta figura, temos 3. E na última figura, sexta e última figura, nós temos 5 pássaros. Você já viu? Quando formamos grupos de 2 e no final não sobra um elemento, o número total de elementos é par. Por exemplo, 6 é um número par. Então, vocês podem observar que nessa primeira coluna de cima, nós temos 2, 4 e 6, que são números pares. Quando formamos grupos de 2 e no final sobra um elemento, o número total de elementos é ímpar. Por exemplo, 5 é um número ímpar. Então, nessa coluna de baixo aqui, nessa linha de baixo, nós temos um pássaro, 3 pássaros e 5 pássaros. Então, sempre sobrou um. Então, nesse caso, são ímpares. 1, 3 e 5 são números ímpares. Agora, verifique os números de 7 a 10. Para cada um deles, faça desenhos, forme grupo de 2 e escreva se o número é par ou ímpar. Na letra A, nós temos o 7. Aí, vocês vão desenhar 7 figuras e depois formar grupos de 2. Letra B, nós temos o número 8. Vocês vão formar grupos de 2, né? 8 figurinhas formando grupos de 2. Letra C, 9. Aí vocês vão desenhar 9 figuras e fazer os grupos de 2. E a letra D é o 10. Vocês vão formar 10 figuras e formar grupos de 2. E dizer no final se esse número é ímpar ou se é par. Segunda questão. Na segunda questão, é sobre sequência dos números pares e ímpares. Observe a sequência dos números naturais e pinte, vocês vão pintar somente os quadrinhos com números pares, a partir do 0. Então, aqui nós temos de 0 a 21, nessa sequência, vocês vão pintar
somente os números pares, com qualquer cor. Vocês vão escolher uma cor e pintar apenas os números pares. Na letra B, qual é o algarismo das unidades nos números pares? Vocês vão escrever quais são, nessa sequência de 0 a 21, quais deles são os números pares. Vocês vão escrever os números pares. Letra C, qual é o algarismo das unidades dos números ímpares? Então, vocês vão escrever aqui na letra C os números ímpares, de 0 a 21. Letra D, o número 138 é par ou ímpar? Vamos responder. E a letra E, qual é o número ímpar que fica entre 375 e 379? Terceira questão, lá na página 24. Escreva o número correspondente a cada item e diga se ele é par ou ímpar. Na letra A, número de alunos da sua turma. Aí vocês lembrem aí, se não lembrar não tem problema, depois a gente responde. E aí vocês vão dizer se é ímpar ou par. Letra B, o número de letras do nosso alfabeto. Aí vocês vão dizer se é ímpar ou par. O número do mês que estamos. Letra D, o número do dia do seu aniversário. Letra E, número de dias de um ano bissexto. Vocês vão escrever. Um ano normal no ano normal nós temos 365 dias. E no ano bissexto, quantos dias são? Quarta questão, responda. O número de dias do mês de fevereiro é par ou ímpar? Lembrem aí, peçam a ajuda da mamãe. Quinta questão, escreva o resultado de cada operação e diga se é um número par ou ímpar. A primeira operação é 64 mais 3. Vocês vão fazer a continha, responder as continhas e dizer se o número final é ímpar ou par. 4 vezes 200. Respondam. 545 menos 3. 545 menos 3 vai dar quanto? Qual o resultado? Vocês vão dizer se é ímpar ou par o resultado. 3 vezes 5. Qual vai ser o resultado? Não esqueçam de colocar se é ímpar ou par. Então, a atividade de vocês por hoje é essa. Qualquer dúvida, podem me perguntar no WhatsApp. Bons estudos e até a próxima aula. A próxima aula nós corrigiremos.